Chegamos em Portugal, né? A gente estava bem animado para fazer essa viagem, para conhecer Portugal. Já conheci outros lugares da Europa, mas Portugal ainda não. E a gente acabou de chegar, literalmente, né? A gente está esperando o horário para entrar no nosso hotel. Aí já fomos dar um rolê aqui. O que você está achando de Portugal? Achando bem bonito. A gente já consegue fazer um pré-treino aqui para nossa caminhada, porque Lisboa é subida, descida, escada, bequinhos. É bem bonito e treina bem a panturrilha. Vai ser uma semana bem intensa aí pra gente começar a caminhada bem ou já cansado. Mas é isso, deixar o corpo forte para poder fazer as coisas que tem de bom por aqui. Legal. A gente veio num voo direto, mas a gente não conseguiu dormir direito. Então a gente está meio cansadão ainda, né? Com 4 horas de fuso horário de diferença também afeta. Mas é bem bonito, ó. Vou até virar a câmera aqui. A gente está em frente ao Rio Tejo, né? Que é a entrada do mar aqui em Lisboa. É realmente bem bonito. A gente gostou bastante aqui da cidade por enquanto. É uma cidade bem internacional. Você ouve chinês, japonês, Russo, tudo. tudo um pouco. O que a gente comeu já? A primeira coisa que a gente comeu aqui. A gente achou um lugar só de pastelzinho de nata vegano e ainda tinha um combo que era um pastelzinho mais uma taça de vinho do Porto. Acho que foi 5 euros o combo. E aí a gente 10 da manhã já começou assim. 10 da manhã aqui, né? Porque a gente ainda tá com o corpo com horário no Brasil, né? Ou seja, pro nosso corpo era 6 da manhã. Mas enfim, para começar Portugal, né? Começar bem, acho que foi uma boa pedida, tava muito bom. Pois é. Começamos animado e é legal, né? Fazer coisa nova, ir para um lugar que você nunca foi, assim. Gera uma energia diferente, gera mais vontade de descobrir, explorar, né? Então, sempre recomendo para todo mundo, viaje, faça coisas diferentes, expanda aí a sua mente. E agora começou, né, essa temporada, a gente vai gravar muita coisa aqui em Portugal, muita coisa em Lisboa, Coimbra, Porto, o caminho de Santiago que a gente vai fazer, muita coisa de Portugal ainda. A gente chegou em Lisboa um pouquinho antes do horário do check-in no hotel, então aproveitamos para dar uma caminhada e conhecer e ver as ruazinhas, as escadas e fomos andar aí pela cidade, né? Nessa partezinha aí a gente já viu o elétrico, que é um meio de transporte que eles usavam de 1901 e o pessoal da cidade mesmo usava como transporte público, hoje também usado como um meio turístico mesmo, né, para poder ver os pontos turísticos da cidade, não só como meio de quem mora mesmo nela, né. Um dos elétricos é o jeito que eles chamam, né, esse bondinho. Então, um dos elétricos mais famosos aí é o elétrico 28, que ele ficou famoso pela rota que ele faz, que passa por uns bairros bem estreitos, visita Palácio, a Sé, atravessa o bairro da Baixa de Lisboa, que é onde a gente ficou, Chiado, Estrela, e termina lá no Campo de Ourique, que é onde morava o Fernando Pessoa, o poeta, né, famoso. E por isso que ele ficou mais famosinho e vale a pena andar nele. Não é esse que apareceu aí, é um que a gente passeou depois, inclusive a gente tem um vídeo sobre ele com passeio completo. Vale a pena você dar uma olhada também. E é legal, né, que já deu pra gente começar a testar o peso do mochilão, né, subindo escada, subindo ladeira, com o mochilão 10 quilos, né, e a gente começou, a gente tá gravando, né, esse áudio aqui alguns dias depois, então a gente já tá bem mais forte agora, desde que a gente chegou, a gente já treinou bastante aí subindo as coisas, então super valeu a pena aí já esse treino pro caminho de Santiago, né, que a gente vai fazer com mochilão, 20 km por dia, todo dia. Em Lisboa é só subida, assim, é bem legal, mas bem desafiador também, assim. E esse mochilão que a gente pegou é um mochilão de 40 litros, não é o dos maiores.
Na verdade, na categoria, se você for procurar na Decathlon, assim, ele nem é considerado um mochilão de viagem e tal, ele é um médio, assim, né? Os maiores que o pessoal usa é de 60, 70 litros, mas a gente sabia que não adianta comprar uma mochila gigante e não conseguir carregar, né? Isso vai ter um peso muito grande e vai prejudicar a trajetória. Então a gente comprou já sabendo que seria menor e ainda assim é bastante coisa. É bem tranquilo de guardar as roupas. Ele tem vários zippers ali, tem vários lugarzinhos para guardar garrafa de água, guardar comida, chinelo, partes eletrônicas. Então eu gostei bastante desse modelo aí, da 4Class. E acho que tá na medida. A gente pesou antes de sair do Brasil, deu em torno ali de 9 quilos. Não chegou a bater 10 quilos, que é o limite, para poder levar a mala no avião, né? Sem precisar despachar. E no começo aí eu senti principalmente os ombros, as costas. Eu achei que ia ter dor na perna, mas não senti nada, assim, ainda bem, né? Mas eu senti mais nas costas pela falta de preparo mesmo, de carregar um peso, né, muito grande. Mas foi nesse primeiro momento só. Agora, por exemplo, que a gente já anda um pouquinho mais com ele, cada dia que passa parece que se acostuma, né? Então fica bem mais tranquilo. Espero que daqui uns dias a mais já seja bem melhor. Sim, e a gente se encantou bastante com a arquitetura de Portugal, assim, né? É claro que a gente do Brasil já está acostumado a essa arquitetura, porque se você pensar as cidades mais antigas do Brasil, né, como São Paulo, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Recife, todas elas têm muito dessa arquitetura assim, portuguesa, né? Mas ver isso em primeira mão, assim, né, de Lisboa foi bem interessante. É claro que se não fosse um lugar tão turístico, tão cheio de gente, cheio de vida, talvez desse até um medinho, assim, né? Porque tem bastante pichação, não é necessariamente super limpo, né? Como outros lugares da Europa, mas é super seguro, assim, pelo menos toda a experiência que a gente teve foi super segura, foi super tranquila. E a gente curtiu bastante, assim. E as pessoas também são muito simpáticas, os portugueses que a gente conheceu são todos amáveis. Eles têm um comportamento um pouco diferente dos brasileiros, assim, eles são mais inicialmente tímidos, mas aí depois que você faz amizade com eles, eles ficam super abertos, receptivos, querem ajudar, assim. Então, eu acho legal, eu também sou um pouco assim, então eu me identifiquei um pouco com a galera daqui, nesse sentido. Nessa parte a gente já tá próximo ali ao Rio Tejo, bem famoso de Portugal, né? A nascente dele fica na Espanha e ele percorre mais de 1.000 quilômetros antes de desaguar no Oceano Atlântico, que é em Lisboa, Portugal, que é essa partezinha que a gente consegue ver. E ele é o rio mais extenso da Península Ibérica, por isso de ser tão importante. Realmente é gigante, parece que é até um mar e não um rio, né? Mas ele deságua no mar. Eu achei interessante que minha primeira impressão que eu tive, né, foi de que era um braço do mar entrando, assim, sabe? Tipo um balneário, por assim dizer. Mas na verdade não, é um rio desaguando. É engraçado, né? Mas é muito, muito bonito, assim. Tem umas gaivotas gigantes ali perto. Eu gostei bastante. Inclusive você pode passear de barco no Rio Tejo. Se você for lá no Airbnb em experiências, né, Airbnb para você alugar quartos e coisas assim, mas ele também tem aluguel de experiências, por assim dizer. Você pode pegar passeios de barco pelo Rio Tejo, né, e também pelo mar, enfim. Então eu achei bem legal, acho que vale a pena você pelo menos ficar aí na bordinha, conhecer o Rio Tejo, né, conhecer os comércios locais, as pessoas que estão ali perto também, né? Vale bastante a pena. A gente foi algumas vezes ali naquela região, mas eu confesso que a gente não explorou tanto quanto eu queria. Mas a gente vai voltar, né, para Lisboa no final da viagem, né, no final desses 3 meses. E aí eu pretendo, talvez, quem sabe, fazer esse passeio de barco aí pelo Rio Tejo. Vai ser realmente muito legal. Uma curiosidade é que na época dos descobrimentos, né, que Portugal dominava
ao setor marítimo aí da Europa, né, e partia para o mundo todo, era desse rio que os navios saíam, né, para explorar o mundo. Então, não sei se foi o caso do Brasil, mas possivelmente fez parte aí da história também da exploração portuguesa com o mundo, né. Aqui a gente vê as gaivotonas, que são muito bonitas. Inclusive, colocamos algumas fotos legais do Rio Tejo lá no Instagram. Se você não está seguindo, procura lá o Navegando no Vazio, né? Para ver essas fotos exclusivas lá no Instagram. Nem tudo dá para vir aqui para o YouTube, então muita coisa fica lá. Próximo ainda do Rio Tejo, tinha uma feirinha de artesanatos aí, né, bem tradicional, até no Brasil tem bastante. Tem muitas estátuas, esculturas, né, e é um lugar, tava um dia bem bonito, então foi bem agradável continuar caminhando por aí. E perto do rio, dessa parte que a gente tá, tem o Mercado da Ribeira, que é um mercado gastronômico, né, a gente já vai entrar nele. E ele foi inaugurado, o original mesmo, em 1892. É bem antigo, tem muitas coisas antigas assim em Portugal que é muito interessante de ver. E ele tem, parece como se fosse um mercadão mesmo que a gente conhece, né, no Brasil. Tem a parte de hortifruti e tem a parte dos restaurantes, né, que é bem bonitinho, super interessante. A gente vai passar agora aí por uma manteigaria, que é a fábrica de pastel de nata, né, bem famoso de Portugal. E esse mercado, ele é original de 1892, mas em 2014, bem recente, ele passou por uma reforma geral assim, e aí que foi feita por uma revista chamada Time Out, e aí ele passou até o nome Time Out Market Lisboa. Então ficou Mercado da Ribeira, mas depois da reforma ele se tornou um mercado gastronômico, então de restaurantes, lojas de vinho, etc., chamando Time Out Market Lisboa. E também, um pouquinho antes, né, da gente chegar aí, a gente já tinha experimentado o famoso pastel de Belém, né, ou pastel de nata, né, porque o pastel de Belém é o que se vende ali na igreja de Belém, ali perto de Belém, né, mas a versão vegana dele. Então, se você tem vontade de experimentar e não come coisa de origem animal como a gente, existe o vegan nata, se eu não me engano. Você pode experimentar um pastelzinho de nata vegano, que eu recomendo que você coloque canela e, se possível, ainda tome com vinho do Porto, que aí fica melhor ainda. Os custos aqui eles são um pouco parecidos com o Brasil, às vezes é mais barato, em geral é um pouquinho mais caro, né? Às vezes você vai encontrar coisa mais barata, mas em geral é um pouco mais caro. Mas vale super a pena, sim, é um lugar super diferente, comidas diferentes, várias pessoas diferentes. Bom, a gente ficou hospedado na região ali da Baixa de Lisboa, que é bem um centro ali, que acontece tudo, dá pra fazer tudo a pé. Mas é um a pé assim, subindo escada, morro, então tem que ter energia, tem que ter força ali nas pernas pra andar bastante. Um detalhe aí, uma observação para essa pichação que estamos passando agora, e muitas outras que vocês vão ver por esse caminho, é algumas pichações de meio que uma revolta aí contra alguns turistas, nômades digitais e, enfim,
como o Léo respondeu lá no Instagram, na caixinha de perguntas, né? Lisboa, Portugal como um todo, recebe muito turista, né? Como a Europa. E naturalmente que num lugar que tem um monte de gente vai ter diversas opiniões, né? Então tem muita pichação de, provavelmente, né, pessoas mais jovens aí criticando, manifestando, né, sua opinião contra turistas, contra Israel, contra, enfim, uma série de temas políticos. Sim, você vê muitas pichações assim. E é engraçado, tem, como no Brasil, dois lados políticos. E tem pichações dos dois lados, algumas anti-imigrante, outras contra o Airbnb, por exemplo, que permite aluguel de quartos, outra contra nômades digitais. Mas isso é normal, assim, as pessoas em geral são bem receptivas, mas se você andar, tem bastante pichação nesse sentido, né? O que eu acho meio chatinho, mas faz parte. Eu imagino que seja como o centro de São Paulo, né? Se a gente for ali andar pela República, pela Sé, que tem inclusive uma arquitetura portuguesa, né? Bastante parecida, vai rolar várias pichações e não necessariamente aquilo reflete a opinião geral do país. É de uma parcela da população, se é que é significativo, que na verdade é mais para fazer um barulho ali, né? Da sua manifestação através de uma pichação no muro. Sim, isso não tira a beleza de Portugal, embora ver monumentos pichados, sabe, monumentos, coisas de, sei lá, 300, 400 anos sendo pichados, assim, ao meu ver, é uma má interpretação de como se manifestar bem, né? Você acaba destruindo uma coisa que tá ali 5 gerações antes de você, às vezes, né? Simplesmente por querer passar a sua mensagem, né? Sendo que existem outras formas. Mas voltando à bela arquitetura de Portugal, temos azulejo em tudo, como imaginado, né? Em muitas coisas tem azulejos muito bonitos, muito bem desenhados. Então, no Brasil, a gente tem essa questão do azulejo por causa de Portugal. Inclusive, na casa dos meus pais tem uma mesa que existe lá desde antes de eu nascer, que ela tem azulejo em cima, bem portuguesa, assim. Então, aqui eu encontrei azulejos parecidos. E aqui a gente está subindo, né, de elevador para ir lá no castelo. Castelo de São Jorge é um dos principais pontos turísticos aí, porque ele fica no ponto mais alto, né? Então lá de cima você consegue ver a cidade inteira, basicamente. E esse castelo, ele é do século XI, mas, claro, tem evidências de ocupações anteriores, né, a esse período, de povos como os fenícios, romanos e os mouros, que a gente vai falar bastante sobre os mouros no vídeo de Coimbra, mas aí fica para um próximo vídeo. Esse castelo aí, do jeito que ele é hoje, ele foi feito a partir do século VIII até o século XII, na verdade, né? A gente vai mostrar rapidinho subindo aqui, mas a gente não entrou no castelo especificamente porque, claro, como muitas atrações aqui, tem um valor para entrar. Se eu não me engano, eram uns 15 euros, né, por pessoa. Então ia ficar um pouquinho puxado, a gente já ia rodar bastante. Preferimos só mostrar ali a entradinha e não entrar especificamente nele. Também já era tarde, né? Aqui na Europa, nessa época que a gente tá, em junho, tá escurecendo 9h30, né? Então, parece que tá cedo nesse vídeo, mas já são umas 9 horas, né? Então, já tava tudo meio fechando ali, algumas coisas, né? Então, a gente acabou preferindo não ir no castelo, nem ia dar tempo de explorar direitinho. Mas a gente gostou muito dessa região, dessa cidade murada aí do castelo, que é cheio de arquitetura bonita, cheio de pontos históricos interessantes, né? E também de bons barzinhos, bons restaurantes. Eu recomendo bastante que você vá a esse castelo, né? Geralmente na Europa, principalmente aqui em Portugal, sempre tem uma cidade alta, vale sempre a pena ir, né? Como a Flávia falou, a gente vai falar disso em Coimbra, mas aqui também tem isso que vale muito a pena visitar. Esses muros aí já são do castelo, né? Como se fosse uma proteção aí pro castelo, uma entrada, né?
que é bem bonito, bem diferente. E o que eu achei maravilhoso aí de ver o caminho é que tem muitas pessoas da terceira idade caminhando, subindo e descendo ladeira, mesmo de bengala, não é uma desculpa para não ir. A pessoa simplesmente vai no seu ritmo e tal, mas o importante é ir, é ver tudo isso, né, contemplar e passear. Dando mais informações, né, aquele muro ali, ele é um dos muros da cidade murada em si, né? Então, tinha essa parte, geralmente, administrativa das cidades que ficava protegida, mais alta e mais protegida, por isso que é sempre subida nos castelos aqui, das cidades muradas, né? Então tinha essa parte interna. E aí, programador, tudo bem? Aqui a gente já tá voltando pra nossa casa da vez, que na verdade é o hotel. E essa rua é uma rua assim de comércio, né, local, tem loja aí vende camisas de futebol, Cristiano Ronaldo, tava ali a estátua dele, né? E tem lojas bem famosas na Europa, bem movimentada, né? Aqui a gente vai passar vai ver rapidamente o elevador de Santa Justa, que é esse aí de lado, a gente vai falar um pouquinho mais já já. E é tudo muito próximo, dá pra fazer tudo a pé. Sempre tem alguém com mala de viagem na rua, em qualquer lugar. Super comum isso, diversas nacionalidades. Em Lisboa tem várias opções assim para você turistar, como tuk-tuk, uns carros clássicos ali, como você pode ter visto, né? Tem várias opções assim para você conhecer a cidade, né? Além do bondinho, do trem elétrico que tem grande também, dos ônibus, do metrô. Essa loja bonita aí é o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. A gente achou essa loja muito bonita. Ela parece um circo assim, né, colorido. E tem algumas dessas espalhadas por aí. Essa daí ficava bem perto de onde a gente estava ficando. É bem comum e ela vende simplesmente latas de sardinha, mas tem sardinha assim de todas as cores, gostos. Tem com azeite, limão, alho, piripiri, que eu acho que é uma espécie de pimenta. É bem curioso para quem come sardinha, né, e gosta. Dá até para presentear alguém com a lata porque ela é bem bonita assim, remete aos traços portugueses mais antigos, né? E essa rua é do hotel que a gente já tava. A gente ia pro hotel, mas decidimos parar aqui no Pingo Doce, que é um supermercado, vamos dizer, semelhante ao Pão de Açúcar, né? Ficava bem pertinho, a gente passou aí pra pegar uma água, mas eu preferi não entrar filmando porque eu não conheço, né, como que é. E aí já estamos num outro dia ensolarado e explorando outro ambiente famoso de Lisboa. Essa daí é a Pink Street, uma rua mais boêmia, cheia de restaurantes e barzinhos. E eu dei uma olhada e vi que ela era antigamente um reduto dos marinheiros. Então, acho que assim, para quem conhece São Paulo, eu fiz uma comparação imaginando assim que era parecido com a Rua Augusta, para quem conhece. Era uma baguncinha aí antes, continua sendo uma baguncinha, mas diferenciada. E tem algumas coisas bem curiosas, como a gente vai mostrar mais pra frente. Mas aí ela foi revitalizada em 2011 para trazer até mais turismo. Eles pintaram o chão mesmo da rua de rosa, né? Para atrair um novo público. E a gente deu uma parada para conversar um pouquinho e falar as primeiras impressões sobre Lisboa. Vamos falar sobre as primeiras impressões de Lisboa e de Portugal, né? A gente chegou, foi ontem. Ontem, dia 17 de junho. Foi uma viagem tranquila, né? Agora tem uns voos direto assim, 9h30. Pela Azul foi bem agradável. O pessoal da Azul aí tá de parabéns. Tinha comida vegana, o que nos faz feliz. Tem que pedir antecipadamente. Inclusive eu vi uma mulher na frente da gente pedindo sem lactose.
e não tinha pra ela porque ela não fez o pedido antes. Aí ela teve que comer lá um queijo, enfim, mas aí a gente pediu, o nosso veio antes de todo mundo, a comidinha é muito boa. Ou seja, se você pedir comida antecipada, você come antes de todo mundo, fica feliz e vem comida boa. Então valeu a pena. A gente chegou em Portugal, a gente já conhecia a Europa em si, mas fazia muitos anos, a gente nem era a mesma pessoa que a gente é hoje. Então, fazia 8 anos que a gente veio, né? A gente viajou para uns 10 países aqui. E foi muito legal, assim, tá sendo muito legal. Portugal é muito agradável, as pessoas estão sendo super simpáticas. E é interessante o quão multicultural é Portugal, assim, é gente do mundo todo, assim. Que nacionalidade de pessoas você já viu até agora? Chinês, indiano, russo, alemão, português, raro. E o mais? Italiano. Tem mais? O que você foi encostar numa árvore, chacoalhar assim, cai um monte de brasileiro. Tá cheio de brasileiro aqui, e os brasileiros aqui são muito simpáticos. Já conhecemos gente do Sergipe, de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Povo simpático, legal. Agora a gente tá gravando isso aqui na Pink Street, que é uma das ruas mais badaladas daqui, que vai até as 4 da manhã. O negócio pega. Tem até uns lugares meio diferentão. A gente vai colocar uma foto aí na edição para você ver do que a gente tá falando. As primeiras impressões para mim têm sido boas. O custo de vida, assim, de alimentação, o que você acha? Acho que dá para comer aqui com o que se come numa cidade como São Paulo? O que é naturalmente mais caro é restaurante, mas que também vai ser mais caro em São Paulo. Então, se você for almoço, janta, lanche da tarde no restaurante, você vai gastar um pouco mais. Tem ficado o que? Uns até 10 euros nós dois, assim, um prato 7, 8 euros. Então varia, mas o mercado é muito mais barato. O mercado é muito mais barato. Sim, sim. Por exemplo, um bom vinho no mercado, 2 euros, 3 euros. Aqui, assim, a taça é mais caro, 4 euros a taça, o que é mais caro que 2 garrafas de vinho no mercado. Mas é porque aqui, a impressão que eu tenho, tá? Posso estar errado, mas que é... Produtos são baratos, serviços são caros, porque aqui eles valorizam bastante o trabalho das pessoas e tal, assim, paga-se bem para as pessoas. Então, produto é caro, serviço produto é barato, serviço é mais caro. Mas as impressões têm sido muito boas, é muito bonito Lisboa, eu tenho me sentido seguro aqui, e entretido, assim, tudo acontece, é muito dinâmico. Para quem já foi, por exemplo, Balneário Camboriú, que está acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Rio de Janeiro também é um pouco assim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. São Paulo, Vila Madalena, por exemplo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. É interessante essa densidade de coisas acontecendo, assim, né? Qual que você acha que foi a coisa que mais você achou interessante aqui? O que você acha que, legal, isso que me agradou aqui em Portugal? Ou algumas coisas, talvez, tenham te agradado? Não, a diferença daqui que eu vejo, que eu ia comentar, é sabe, globalização? Quando você ouve falar em globalização, no Brasil você não sabe muito bem o que é isso. Você tem a teoria da globalização, você não tem a prática. Por mais que você vá numa Avenida Paulista e ouça ali um inglês, às vezes um chinês, mas assim, aqui a todo momento você vê pessoas diferentes, ouve russo, francês, italiano, na mesma mesa às vezes. A gente passou agora num bairro que a rua, assim, tinha muitos restaurantezinhos indianos. Muda completamente, parece que você deu um teletransporte para outro país, do nada, assim. Então, ver uma mulher de burca passando do teu lado, completamente normal, zero novidade, zero... Sim, isso é muito legal, isso eu acho muito legal. Porque, não sei, é a Torre de Babel que você tinha comentado antes, né? É uma boa Torre de Babel, assim. Porque são vários idiomas, você entende um pouquinho aqui, mas não entende um pouquinho ali, e essa é a graça também de não entender tudo. E vai conversar com alguém, a pessoa não sabe se a gente é brasileiro, se ela fala em português, se ela fala inglês, espanhol. É uma coisa muito doida e no final você vai se entendendo, sabe? A coisa vai fluindo. Sim, a gente passou nesse lugar que a Flávia falou, tinha mercado do Nepal, mercado da Índia, muito indiano, muita gente de Bangladesh. Então, é uma globalização, assim, no sentido de que o mundo inteiro está aqui, sabe? O mundo inteiro está aqui, assim. E a galera se entende, por mais estranho que pareça,
todo mundo se entende, todo garçom aqui fala inglês, um pouco de espanhol, um pouco de italiano, tem muito italiano aqui também. Todo mundo se entende, numa loucura idiomática aqui, todo mundo se entende. Eles ficam meio aliviados quando eles descobrem que a gente é brasileiro, porque, tipo, dá pra falar português. E um brasileiro conversando com um português de Portugal, eu achava que ia ser muito diferente, mas a gente se entende. Eles sabem que banheiro é a mesma coisa que casa de banho. Né? Dá pra bater um papo divertido, assim. É isso, galera. As primeiras impressões estão acontecendo ainda. Lisboa tá sendo incrível. Alguns tuk-tuks que a gente comentou, eles oferecem passeios, né? Pode fechar uma rota ali, conversar com eles e fazer um passeio de tuk-tuk pela cidade também. Mas eu recomendo cuidado, porque quando a gente estava esperando um bondinho elétrico, né, o elétrico 28, um cara ofereceu, né, passeio de tuk-tuk, mas ele falou que era o mesmo tempo e tal, ia ser do mesmo jeito, mas com certeza não era, porque o elétrico demorava quase 1 hora, né, era um passeio super incrível, e ele falou que o de tuk-tuk ia ser 15 minutos e era ainda mais caro, então nem sempre vale a pena. Sim. E aí, fechando o dia, a gente tá olhando para aquele elevador de Santa Justa, né, que a gente já passava na rua ali do lado. E esse elevador ele foi inaugurado em 1902. Ele foi feito por um engenheiro que admirava muito o Gustave Eiffel, que é o Raoul Mesnier du Ponsard. E aí ele admirava muito o Gustave Eiffel, que fez a Torre Eiffel. E dá pra ver que ele tem uma semelhança ali, né? A estrutura dele de ferro forjado, que era muito inovadora na época. E foi construído esse elevador para conectar a parte baixa da cidade com a parte alta, com uma diferença de 45 metros de altura. Então facilitava bastante o trajeto de quem morava e precisava caminhar pelas ruas aí, mudando de um bairro para o outro. Lá em cima, hoje em dia, tem um café e dá para você ver um pouquinho mais a cidade. E é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha feito sentido para você. É muito importante que você deixe seu comentário aí para incentivar a gente a trazer mais conteúdos. E a gente se vê no vídeo do Elétrico 28, que eu vou deixar aqui embaixo e vou publicar também num formato diferente para você acompanhar todo o passeio, se você tem curiosidade aí. E vale muito a pena, mesmo depois que você vir o passeio no vídeo, vir aqui e fazer por você mesmo. Valeu!